Paz, queridos, vamos então dar início à nossa nona aula. Nós vamos falar sobre autoridade, um tema extremamente importante para toda a igreja. Vamos começar orando. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, Pai, reconhecendo que nada somos sem ti, Senhor. Todas as nossas fontes estão em ti, Pai. Tudo vem de ti, Pai. Por isso nós clamamos a Ti neste momento, que os Teus anjos estejam sendo enviados, não apenas para este local, Pai, mas pelejando no local, em cada casa, em cada local em que esse vídeo vai ser passado, Deus. No nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário à vontade do Espírito Santo de Deus, e que somente o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade para falar aos nossos corações. No nome de Jesus, abre o nosso entendimento para que nós venhamos a saber quem somos em Cristo Jesus. Este é o nosso pedido, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, algo extremamente importante é falar sobre autoridade, mas nós precisamos começar lembrando que essa autoridade ela não está disponível a todas as pessoas, mas apenas aos discípulos de Cristo. Só pode ter autoridade para guerrear aqueles que estão em Cristo. Quem foi limpo daquilo que é trevas, através do arrependimento e da confissão, está pronto para guerrear. Nós temos que guerrear contra o inimigo está aprisionando vidas e nós precisamos nos posicionar como guerreiros, entendendo quem somos. No nome de Jesus, o inimigo ele tem que ser expulso, porque ele não sai de livre e espontânea vontade. A palavra de Deus diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher, não apenas o homem e a mulher. Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vejam que o Senhor está dando uma orientação para o homem e para a mulher, para que encham, para que subjuguem, para que dominem. O Senhor nos deu autoridade de domínio sobre a terra. Se o homem recebeu a autoridade para guardar o jardim, ele não exerceu a autoridade que ele recebeu sobre o inimigo. E porque ele não exerceu essa autoridade, ela acabou sendo retirada dele. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, aquela autoridade que ele tinha recebido foi retirada da terra. O homem negligenciou essa autoridade, ele passou a não ter mais autoridade sobre o inimigo. Essa autoridade que ele recebeu de Deus, que ele poderia ter guardado o jardim, porque foi para isso que o Senhor deu autoridade para ele. Quando ele resolveu não acreditar em Deus e dar ouvidos a Satanás, ele perdeu essa autoridade. A autoridade que ele tinha sobre o inimigo foi retirada da terra. Adão rejeitou a autoridade. Quando ele escolheu a desobediência, nós vemos que no Antigo Testamento nós não vemos homens repreendendo demônios. Nós não vemos ordem de comando a Satanás. Ninguém diz para que Satanás saia, porque eles não tinham autoridade sobre o inimigo. Mas ainda no Antigo Testamento, há uma profecia que o profeta Isaías disse que viria um homem com autoridade para libertar cativos e abrir prisões. Olha o que diz lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa profecia era o anúncio da vinda do Messias. Na profecia, Isaías está dizendo que viria um homem, teria essa autoridade para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Para que esta profecia se cumprisse, o Espírito Santo precisaria vir do céu e ungir. Só assim este homem teria autoridade. Quem é este homem que tem essa autoridade que vinda do céu? Os homens vieram de Deus. Um que pecou, um que perdeu a autoridade e um que, pelo contrário, nunca pecou, que é o nosso amado Jesus. A palavra de Deus diz que, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não pecou.
Até aquele momento o inimigo não sabia quem era o Filho de Deus, não sabia quem era o homem, porque não havia sido revelado. No momento em que Jesus se batizou, a Trindade foi reunida na terra. Então a Trindade reunida na terra, o Filho em carne, o Pai testificando a identidade do Filho, e o Espírito vem e unge para o cumprimento da profecia. Então, neste momento, todos ficaram sabendo quem era o Filho de Deus. Só a partir do batismo de Jesus houve um enfrentamento com o diabo. Até então, o diabo perseguia, tentava saber quem era Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que foi o Espírito, não foi o diabo que levou ele. A palavra deixa claro que o Espírito levou ele para o deserto. E em outro evangelho diz que Jesus foi cheio do Espírito para o deserto. E cheio do Espírito foi levado para o deserto. Mas em outro momento diz que ele voltou cheio do poder do Espírito. E vejam que Jesus ele sempre venceu pela palavra, nós já falamos isso. Todas as vezes que o inimigo via tentar, ele dizia, está escrito. Mas teve um momento, Jesus disse para o diabo, retira-te, Satanás. Veja que nós falamos na outra aula que há uma guerra por adoração. Satanás foi expulso do céu porque queria adoração e ele não desistiu, ele continua querendo tirar os nossos olhos do Senhor e ser adorado. Ele tentou o Filho de Deus, ele tentou que o próprio Deus o adorasse. Jesus fez uso de autoridade. Ele disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Então nós podemos ver, amados, que o diabo não desiste de ser adorado. E no momento em que ele tentou ser adorado pelo Filho de Deus, neste momento Jesus usou de autoridade. Primeira vez um homem exerce autoridade sobre o diabo e ordena que ele saia. Aquilo que Adão poderia ter feito lá no paraíso, Jesus fez no deserto. A primeira vez que a autoridade espiritual é exercida na terra foi Jesus ordenando que Satanás saísse. Jesus ele tinha autoridade para expulsar demônios. Mas essa autoridade ela não veio só para ficar com ele. Essa autoridade veio para ser delegada. Essa autoridade é para voltar para a terra. A autoridade é um poder que é delegado. O que nós entendemos por poder delegado? É a transferência do direito de decisão ou execução de certas atribuições para outra pessoa ou entidade subordinada. Então, quando nós exercemos a autoridade, nós precisamos usar o nome de Jesus, porque a autoridade repousa no nome de Jesus. Não é no nosso nome, no nome de Jesus, porque quem nos deu essa autoridade foi Jesus. Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Veja que aquele que recebe esse poder, ele atua em nome da autoridade original. Quem é a autoridade que tem poder? É Jesus. E ele delega essa autoridade para os seus discípulos. O valor dessa autoridade repousa no poder que está por trás da autoridade. Então o homem, ele recebeu autoridade para governar a terra e perdeu. Aí veio outro homem, recebe a autoridade do céu e agora a autoridade volta para a terra. Jesus transfere essa autoridade. Amados, quando Jesus chamou os discípulos, a primeira coisa que ele fez, nós podemos ver lá no livro de Mateus. Ele chamou os discípulos e deu autoridade para os discípulos, para curar todas as doenças e enfermidades, expulsar demônios e curar doenças. Ele delegou essa autoridade. Depois ele comissionou mais 70, porque Jesus ele era seguido por muitos, mas ele escolhia alguns. E aí ele escolheu 70 e enviou de 2 em 2. E quando esses 70 voltaram, eles voltaram felizes, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Quando os discípulos voltaram, Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada lhes causará mal. Olha o que Jesus está dizendo, que ele viu a rebelião que aconteceu no céu. Ele disse, eu via Satanás. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos?
A Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu, nós já vimos isso. Só é expulso aquele que não sai quando é convidado a sair. Então, Satanás não saiu do céu, ele teve que ser expulso. Jesus viu essa guerra, Jesus viu a rebelião, Jesus viu a expulsão, Jesus viu a resistência dele. Por isso, Jesus entendeu que nós precisaríamos exercer a autoridade para expulsar. A rebeldia é uma característica de Satanás. Então, é bem o contrário de Jesus, que é obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus deu aos seus discípulos a autoridade sobre todo o poder do inimigo. A autoridade dos discípulos está acima do poder do inimigo. Ele tem uma autoridade, mas a autoridade dos discípulos de Jesus é muito maior do que a do inimigo. Os discípulos têm autoridade para pisar a cabeça do inimigo. Olha o que diz a profecia de Gênesis, quando Deus diz que da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Essa profecia se cumpriu em Jesus, mas também se cumpre nos discípulos dele, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida recebeu essa autoridade, esse poder que foi delegado. Nós temos que entender isso. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Então, o que a palavra está nos dizendo aqui? Jesus falou aos discípulos, delegou essa autoridade para os discípulos, depois ele foi assunto aos céus, quando ele deu a grande comissão, né? Ele foi assunto aos céus. E os discípulos foram fazendo o que Jesus disse. E o céu respondia. Então, eles pregavam, expulsavam demônios, e quando eles falavam, do céu vinha a confirmação e as coisas aconteciam. O sobrenatural se manifestava e os demônios tinham que sair. Jesus não veio para destruir o demônio. Jesus se manifestou, a palavra diz, para destruir as obras do diabo. Efésios diz que nós devemos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Vê ali que no livro de Atos, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. É Deus que faz as maravilhas, mas é através das nossas mãos, amados. O mundo espiritual obedece princípios. O princípio da autoridade é importante que nós entendamos. 4 verdades para nós entendermos sobre o exercício de autoridade espiritual. Primeiro, nós já falamos, quando Jesus subiu aos céus, ele transferiu a autoridade que ele tinha, que ele tem à igreja. Ele nos deu esse poder, ele delegou essa autoridade. Segundo, essa autoridade deve ser exercida na direção do Espírito Santo, nosso ajudante. Não é para sair fazendo o que dá na nossa cabeça. É o Espírito Santo que nos dirige quando nós devemos usar essa autoridade e de que forma nós devemos usar essa autoridade. Terceiro lugar, a fé na palavra é o que fundamenta o nosso exercício de autoridade. Porque quando as coisas não mudam de uma hora para outra, nós precisamos permanecer batalhando em fé. Não é assim, eu vou usar a autoridade e acaba. Às vezes acontece um milagre na hora, mas nós precisamos batalhar em fé. Então, a fé na palavra é o que fundamenta o nosso exercício de autoridade. Outra coisa, nós não nos movemos por vista, e sim por fé. Fé na palavra de Deus. Então, nós temos que entender o que diz a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e termos a revelação de quem somos em Cristo Jesus. E não vamos nos mover pelo que nós enxergamos, pelas circunstâncias, mas pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Nessa aula nós terminamos o primeiro módulo. A partir da próxima aula nós iniciamos um outro módulo que vai falar de outros temas. Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome, Pai. Eu coloco, Senhor, cada pessoa, Senhor, que ouviu esta aula, Deus, em nome de Jesus, que cada um tenha revelação de quem é em Cristo Jesus, Pai. E começa por mim, Deus, que cada vez mais eu cresça em graça e conhecimento da tua pessoa, Jesus. Estendo essa oração a cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essas aulas, Pai. No nome de Jesus, levanta um exército poderoso, Pai, um exército que marcha por esta terra, consciente de quem é em Cristo Jesus. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.
Amém, amados. Deus abençoe e até a próxima aula.